Olá! Como já é tradicional aqui na BRH Pará, você que não pôde vir ao nosso congresso, ou mesmo você que veio e sempre fica aquela perguntinha para o final, cá estamos nós invadindo o rolê aqui do 19º Congresso de Gente e Gestão da BRH Pará. E claro, vocês sabem que eu e Rosani não andamos mal acompanhadas, né, Rô? Não, essa é uma hipótese impossível de acontecer. E a Rosani já vai falar para vocês quem está aqui com a gente hoje. Nossa, Suzy, como sempre, nós temos as presenças VIPs do Congresso, né? Todas as pessoas que vocês querem saber um pouquinho mais, que vocês assistiram e gostaram demais e pediram pra gente, a gente vai trazer aqui no podcast para conversar. E nosso primeiro convidado é Eugênio Mussac, que palestrou ontem no primeiro dia. Ele encerrou as palestras do primeiro dia do Congresso e está aqui hoje conversando com a gente exclusivamente para trazer mais conteúdo para você. Pelo menos um pouquinho mais, um gostinho a mais depois da palestra, né? Eugênio formado em medicina, não é isso? Se formou em medicina e de repente é um educador, um autor com mais de 10 livros escritos, acho que uns 13 livros escritos, não é isso? E assim, educador voltado para a gestão de pessoas, para o tema de liderança que todo mundo de RH gosta muito. Eugênio, eu tenho uma pergunta muito interessante para fazer para você. Bom, Rosani, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Uma delícia estar com vocês duas aqui nessa conversa A gente que informal, agradece. né? A gente que agradece você ter tido coragem de topar esse bate-papo. Eu fui alertado que eu correria alguns riscos, viu? Mas eu gosto de desafios. Isso é bom, isso é muito bom. Percebemos. Quem é o líder que não curte o desafio, né? Eugênio, fala pra gente, a liderança do futuro, ela é humanizada? Olha, vou responder você da seguinte forma. Esses tempos eu estava dando uma palestra explicando as revoluções industriais, né? Nós estamos passando agora numa revolução uma revolução industrial é uma mudança que acontece na sociedade provocada por um avanço tecnológico. Então nós tivemos a revolução da máquina a vapor lá do século XVII, depois a do motor a combustão, da eletricidade, né, que foi a segunda revolução industrial, a terceira teria sido a do computador na metade do século XX, e agora nós estamos na chamada revolução digital, né, quarta revolução ou revolução digital, que mudou bastante a nossa vida. Talvez de todas as revoluções, essa foi a que mais está provocando mudanças no nosso comportamento. Né? Você sabe disso. Quer dizer, hoje tudo a gente faz mediado pela tecnologia digital. E aí alguém me perguntou no final, na minha opinião, qual seria a quinta revolução industrial? E aquela foi uma pergunta que veio de surpresa, assim, eu não estava preparado para aquela pergunta, mas aí eu consultei rapidamente, né, os meus alfarrábios mentais e os meus sentimentos, né, e eu disse o seguinte: olha, a única alternativa é que a quinta revolução industrial seja a revolução do afeto. Porque, na realidade, as máquinas elas foram tirando da gente a necessidade de fazer força, né? Desde a alavanca do Arquimedes, né? Daí a máquina a vapor e tudo mais. Então nós não precisamos mais fazer força física. E a revolução digital, agora especialmente com o advento da inteligência artificial, está tirando a necessidade de a gente fazer esforço intelectual. Já tem máquina pensando pela gente, né? Tomando decisões pela gente, fazendo escolhas pela gente, orientando a nossa vida. E aí minha pergunta: o que vai sobrar? O que sobrará para o ser humano fazer, se não for a sua própria humanidade? Então, respondendo você, Rosani, agora objetivamente, ou a liderança do futuro será humanizada, ou ela não vai liderar. Muito interessante, né? E assim, em termos de competência, quando a gente fala de liderança, aquele líder que ele ainda não chegou nessa conclusão de que ele vai precisar desenvolver algumas competências que ele não tem hoje, né? Porque liderar é lidar com pessoas direto, com essas diferenças, né? Com aqueles conflitos, com as situações, e nem todo líder tem habilidades desenvolvidas para isso, tem competências no seu repertório para ser um líder humanizado, aquele que a gente imagina que é o líder mais preparado, né? Que competências são essas que eu tenho que desenvolver para essa liderança mais humanizada? Bom, essa é uma pergunta
bastante abrangente. Nós não teremos tempo neste videocast para esgotar as competências. Mas a primeira coisa que eu tenho que dizer a vocês é o seguinte: sim, há competências de liderança que são competências específicas, não é? Aliás, as competências, de um modo geral, são específicas. Você procura alguém que tenha competência para te atender em determinada demanda. Se você tem um problema de saúde, você vai ao médico, não vai ao advogado. Se você tem um problema jurídico, você vai ao advogado e não no engenheiro. Então, as competências são específicas, não é? Eu, daqui a pouco, vou voar para São Paulo. O piloto do avião que vai me conduzir tem competência de piloto. Agora, vai que este piloto, esse comandante do avião, também gosta de cozinhar, não é? De pilotar o seu fogão em casa, para a família, para os amigos. Então ele também tem competência de cozinheiro. Agora, o que eu espero, sinceramente, é que hoje, para pilotar o avião, ele use competência de piloto e não de cozinheiro. Aí vocês vão dizer, bom, agora você está falando uma coisa que é óbvia demais. Pois é, mas o que mais nos escapa é o óbvio. E nas empresas é inacreditável como nós encontramos líderes ou gestores tentando liderar com competências outras, que não são competências de liderança. Então, o sujeito é um ótimo engenheiro e é colocado para liderar uma obra. Não é suficiente, ele não consegue liderar pessoas com competência de engenheiro. Ele precisa desenvolver competência de líder. Agora, ele pode aprender? Lógico, todos nós podemos aprender. Mas é necessário que as pessoas se deem conta, e o RH tem muito a ver com isso, né? Se deem conta de quais são essas competências. Faça uma lista das competências que são necessárias para aquela organização, naquela situação. E trate de desenvolver. Assim, de um modo geral, a gente divide as competências de liderança em duas categorias, né? Isso não é meu, isso é uma notação internacional. Que são as competências hard e as chamadas competências soft, né? Soft skills e hard skills. Qual é a diferença? A hard seriam as competências mais ligadas ao negócio, à operação, à gestão, à estratégia, à visão sistêmica, a visão do conjunto, definição de objetivos, planejamento, que também é importante para o líder. E o segundo grupo são as competências soft, que foram assim chamadas não por serem mais fáceis, mas talvez de fato até não tem muito, né? Não, assim, há líderes, eu conheço, que tem mais facilidade para desenvolver as competências hard do que as soft. Porque as competências soft são competências de relações humanas. Não é? Começa pela comunicação, a empatia, a capacidade de ouvir o outro, de entender, própria inteligência emocional, não é? Esse conjunto de habilidades, de competências que nós desenvolvemos para nos relacionarmos. Não é? Todos precisamos delas. Um líder, mais ainda, porque faz parte do seu ofício se relacionar. Né? Agora, Rosani, veja, uma coisa que eu também gostaria de esclarecer é que há uma diferença entre liderança e gestão de pessoas. São coisas diferentes. Só que a liderança engloba a gestão de pessoas, mas não é sinônimo. É essencial você tocar nesse ponto. Eu vejo assim que na hora de desenvolver a liderança numa organização, né, porque pode ser feita uma ação interna do RH, ou com a contratação de um consultor, de uma escola, enfim. Eu vejo, pelo menos como eu gosto de trabalhar, começar desenvolvendo no líder a consciência do que é ser um líder. Ou seja, a primeira relação que ele tem que estabelecer no cargo de liderança é com ele mesmo, não é com os outros. Daí vem uma super importância de autoconhecimento, né? Muito, você tem toda a razão. E como é que a gente faz isso? Para desenvolver as outras competências vem daí. Vem daí. O conhecimento, depois eu vou ver ali. A autorrelação, né? A autocompreensão, né? A autodeterminação. Autodeterminação, como é que eu oriento a minha vida?
Se eu não oriento bem a minha vida, como é que eu vou orientar a vida do outro? Né? Então, assim, eu gosto de gastar mais tempo nesta fase, na fase do desenvolvimento da consciência do que é ser um líder, até para que o candidato a líder, ou que já está exercendo um cargo de liderança, saiba se ele é feito para isso. Né? Porque, vamos lá, é uma pergunta clássica também, se o líder nasce líder ou se forma líder. Isso é uma discussão, né? Não, essa é Clássica. Bom, é clássica, e eu sou dos que acreditam nas duas versões, né, juntas. Né? Porque, claro, você não nasce líder, mas nasce com tendência. E depois vai aprender. Entendeu? É como, sei lá, dançar ou tocar um instrumento. Ninguém nasce sabendo tocar um instrumento, mas alguns aprendem mais fácil que outros. Eu, por exemplo, nunca aprendi direito a tocar um instrumento. Não tenho essa inteligência musical, né? Nem a corporal sinestésica. Nunca joguei bem futebol, por exemplo. Tem meninos que aprendem sozinhos a jogar futebol. Então, há uma tendência. Há sim uma tendência, isso a gente percebe em trabalhos publicados a partir de escolas infantis, né, de educação infantil, que você percebe que a criança ela cuida dos outros, dos coleguinhas, ela propõe as brincadeiras, ela tem nela isto, sabe, de gostar de alguma forma, se importar ou cuidar ou se responsabilizar pelo outro. Então, acho que isso é da pessoa. Então, sinceramente, eu acho que não é para todo mundo. Talvez alguém fique escandalizado com o que eu estou dizendo aqui. Concordo com você. Mas Não é para todo mundo. E ainda bem. Sim, porque não tem espaço para todo mundo ser líder, né? Não é nem espaço. Uma coisa que me passa com muita frequência com essa temática é que existem outras coisas que precisam ser feitas e que pessoas com maior pendor para elas vão se dedicar e serão fantásticas nisso. Tanto que as empresas têm muita carreira em Y, a carreira para o especialista, a carreira para a liderança, porque já se desenha. A pessoa é muito boa nisso e ela não quer liderar. E eventualmente ela não consegue nem ascender. Suzy, você trouxe o verbo querer, né, que eu acho é muito importante que se conjugue. Você quer isto. Você quer mesmo. Porque é uma escolha. Liderar é uma escolha. E aí as pessoas às vezes dizem assim, não é que eu escolhi, mas eu aceitei o convite. Pô, pelo amor de Deus, aceitar é uma forma de escolher. Você podia ter escolhido e não aceitar. É natural chegar na liderança e que isso era para todo mundo na carreira, né? O que não é porque normalmente quando alguém aceita um cargo de liderança, ele é atraído pelos bônus da liderança. Né? Não pelos ônus. Não pelos ônus. Não pelos encargos, né? O salário é mais alto, ele tem mais poder. Visibilidade. Você faz bem para o seu ego. Ele pode ter um pouco mais de influência na própria agenda, né? Coisas desse tipo. Mas tem o lado dos encargos. Muito mais responsabilidade, muito mais solidão. Quanto mais alto o cargo de liderança, mais solitário ele é, né? Enfim, essa preocupação de você estar influenciando em destinos que não são seus. E outra coisa importante que é você tem que ter a disposição de responder por uma coisa que não foi você que fez. Porque responsabilidade significa responder por seus atos, por suas escolhas, por suas omissões, não importa. Não é? Agora, o líder não responde só por aquilo que ele faz, ele responde por aquilo que a sua equipe fez. Então, você percebe o quanto que isso é poderoso? Né? Se a sua equipe traz uma grande vantagem, um grande feito, um grande lucro para a empresa, o mérito é da equipe. Sim. Agora, se a sua equipe causou algum problema para a empresa, trouxe um prejuízo, por exemplo, a responsabilidade é sua. É do líder. Não adianta você dizer, foi alguém da minha equipe que errou, pois é da sua equipe, né? Portanto, é uma escolha. E isso é uma coisa interessante porque a gente começa a ver que hoje
ainda não temos líderes tão preparados nesse contexto, e o futuro está na porta muito acelerado. Né? O que os líderes ou novos líderes, pessoas que pretendem ocupar essa posição nas organizações, na vida, nas igrejas, enfim, nos lugares em que a liderança pode acontecer, o que elas devem esperar do futuro? Então, o que a gente mais sabe sobre o futuro é que ele é absolutamente imprevisível. Então, estar preparado para a imprevisibilidade. Essa é a única certeza. Eu não sei como será. Então, vocês têm ideia, assim, não sei quantos que estão nos ouvindo nesse momento que acompanharam o começo do século, né? Dos anos 2000, né? Você sabe que houve época que tinha 2 torres em Nova York. Exatamente. Olha isso aí para contar, né? Você sabe que esse aparelhinho que a gente usa, chamado smartphone, existe só de 2007, ele não existe há mais do que 17 anos. Parece que já é um tempão, né? Um tempão. Parece que é um negócio... Exato. Então, hoje a velocidade das mudanças é tão rápida que a gente já não fala mais da velocidade da mudança, sim da aceleração da velocidade da mudança. Então, assim, como é que o líder do futuro tem que se preparar? Acho que faz parte do seu preparo essa capacidade de ligar com a imprevisibilidade, com as contingências, com a inevitabilidade de fenômenos inesperados, né? O mundo está muito doido tudo, né? A gente tem que estar preparado para se adaptar. Aliás, a palavra adaptação, né, é uma palavra que foi trazida por Darwin, né, e que nos explicou que as espécies que sobreviveram foram aquelas que se adaptaram às mudanças do ambiente. Agora, nós estamos aqui, né, no meio da região amazônica, né? Aqui, então, acabou de chover aqui no horário certo, né? As mudanças ambientais, elas ocorrem lentamente, ao longo de milhões de anos, salvo um meteoro que caia, alguma coisa. Intercorrências. Uma intercorrência cósmica, né, como aconteceu, mas as mudanças são lentas. Então dá tempo para o bicho ir mudando junto. Agora, o que nós inventamos nos últimos tempos aí, né? Nos últimos 200 anos, notadamente nos últimos 30 anos? Nós aceleramos a mudança muito na sociedade humana. Então nós estamos aqui em Belém hoje, daqui a exato um ano nós teremos a cúpula de discussão da mudança climática, né? A COP30, que vai discutir o quê? Isso. Uhum. Como é que a gente lida com a mudança climática? Em 2 aspectos. Primeiro, o clima está mudando. Então, o que eu tenho que fazer para me adaptar a isto? Segundo, o que eu preciso fazer para não impactar negativamente? Exato. Promover ainda mais, né? Essa é uma discussão que tem um lado até ideológico, sabe? Se o homem impacta ou não na mudança climática. Há evidências que sim, há outros que dizem não, glaciação sempre houve e tal. Então vai mudar independente. Das 2 formas, né? Com e sem interferência. Com e sem interferência, muito bem posto. Com ou sem interferência, o clima vai mudar. Então a gente vai ter que lidar com isso. Então essa capacidade de adaptação, né? Agora, no caso humano, a adaptação, ela depende muito da percepção. Você precisa perceber que está acontecendo alguma coisa. Você precisa perceber que o trânsito está piorando. Né? E aí você toma alguma providência adaptativa, né? Ou sai antes, né? Para não chegar atrasado, ou se você tem uma função técnico-política, vai tomar alguma medida para melhorar a circulação viária, sei lá, apenas um pequeno exemplo. Então, veja, no caso da espécie humana, né, não das espécies animais, vegetais de modo geral, mas no caso da espécie humana, nós temos uma coisa chamada
cognição, né, inteligência, né, que nos diferencia dos demais, a adaptação nossa aos novos tempos depende da nossa percepção destas mudanças. Alguns percebem rapidamente, outros demoram para perceber. E aí perde o ritmo, perde o bonde, vai ficando pelo caminho, né? E alguns têm uma percepção tão aguçada que não só percebem o que aconteceu, o que está acontecendo, como percebem também o que ainda vai acontecer. Né? Fazem uma espécie de uma visão tentativa do futuro, ou até propõem as mudanças do futuro e começa a tomar as medidas adaptativas antes que a mudança aconteça. Acho que o líder do futuro tem a ver com isso. Muito bom, muito bacana. Quanta reflexão, né, a gente tem aqui para fazer em termos de liderança, de gestão de pessoas. Eu fico aqui perguntando, né, as pessoas que trabalham com gestão de pessoas sempre gostam muito do tema de liderança, né? É um tema que sempre está na nossa pauta. E você que viaja, que faz muita palestra, que escreve seus livros, que trata muito desse assunto organizacional, né, de alguma forma, até mesmo para falar, pontuar bastante de liderança, qual é o outro tema que tu achas que devia estar na agenda de qualquer RH? Olha, eu posso citar algo que eu aprendi aqui, aqui durante o congresso, né? Agora há pouco assistimos uma palestra do Adriano Lima, que nos colocou uma pesquisa que ele fez, né? Através da revista Exame, onde ele é colunista. Então, quais são os 3 temas que mais impactam hoje no cotidiano do RH, o que mais preocupa o RH, tiram o sono do RH? O primeiro é, disparado, o desenvolvimento de lideranças. Tá? Porque é interessante, né? O RH tem que liderar o líder. É isso aí. Tem é isso que tira ensiná-lo. o sono no Não final somos das só contas. nós que temos essa impressão, então, né? Não. É verdade. E o problema é que às vezes o RH não tem autoconfiança, Suficiente para autoestima. isso. Não tem espaço também, às Tem vezes, espaço. em muitas empresas, não tem essa. Ninguém apostou no RH, ninguém investiu esse poder para o RH. Olha, acontece de tudo, né? Eu já Sim. vi isso acontecer, mas também vi empresas em que a diretoria investe no RH e o RH não comparece, Corresponde, não porque ele não acredita nele mesmo. tem mesmo. Que eu acho que essa é uma mudança que está acontecendo. Também. Esse, É verdade. não gosto muito dessa palavra, mas esse empoderamento É. do RH, né? Elevação da autoestima, da autoconfiança do RH. Né? Que não é assim uma função meio da empresa. Né? Nunca foi. Nunca foi. Exatamente. E aí, nessa pesquisa do Adriano Lima, o primeiro é lideranças, né? O segundo é a saúde mental e o terceiro é o desenvolvimento da cultura, sabe? Incluindo na cultura as questões tecnológicas. E eu não sei você, mas eu acredito que o segundo tem muito a ver com o primeiro, né? Porque o que impacta muitas vezes na saúde mental de um funcionário, de um colaborador de uma empresa, é a liderança, né, mal realizada, mal conduzida, mal Condição de trabalho. Sim. Eu acredito que o primeiro e o segundo estão muito próximos. Caminhando de mãos dadas. Caminhando de Sim. mãos dadas. Você sabe que uma vez eu participei de uma pesquisa que fizemos lá na FIA, avaliando 3 equipes que tinham as mesmas características, assim, mesmo tamanho, mesmos objetivos, mesma área de atividade. E qual é a diferença entre as 3 equipes? A primeira tinha um bom líder, preparado. A segunda tinha um péssimo líder, mal preparado. E a terceira não tinha um líder. Bom, nos resultados entregues, é óbvio que aquela que tinha um líder bem preparado entregou muito mais do que as outras 2. A grande surpresa esteve no segundo lugar. Quem foi que se deu melhor? A equipe que não tinha um líder se deu melhor do que a equipe que tinha um líder despreparado. Porque o líder pode atrapalhar. Quando você não tem uma liderança, pode ver, as pessoas se organizam de alguma forma. Uhum.
elas criam uma liderança compartilhada ou naturalmente surge uma liderança. Alguma coisa vai acontecer. A equipe se autodetermina, né, e vai. Né? Agora, aquela que tem alguém que pretensamente deveria orientar, assumir responsabilidades, elevar o moral da tropa, preparar as pessoas, criar harmonia e tal, não faz isso, faz às vezes o contrário disso, prejudica. Então, Puxa o freio de mão, né, da equipe. Puxa o freio de mão, total. Nossa. E Suzy, que bom que a gente conversa com ele, né? Que a gente sabe que estava todo mundo esperando por essa conversa. A gente sabe que isso é uma degustação ainda, Eugênio, porque Eugênio não pode passar muito mais tempo sem voltar a Belém. Você falou que a primeira vez que você veio foi no primeiro congresso, né? Você está voltando agora. Não pode mais esse intervalo. Não pode um intervalo como esse, porque a gente viu quanto conteúdo que a gente tem aqui, que a gente trouxe. Nosso podcast sempre é um tempinho para vocês. E a gente trouxe tanta coisa aqui com o Eugênio para a gente já pensar e repensar, enfim, já dar tantas outras palestrinhas para a gente aqui, já para a gente aproveitar para o nosso RH. Só o que ele trouxe agora, gente, já fica a dica aí de tanta coisa que a gente ouviu com ele. Eu queria que você não demorasse para voltar. Vou te pedir isso, tá? O povo de Belém realmente amou a sua palestra. E só ouvimos comentários absolutamente positivos nos corredores. Comentários positivos, todo mundo estava esperando muito pela tua palestra. Tá? E eu queria saber como é que você se sente em Belém, como é que você sentiu esse primeiro dia aí da palestra, o público e o congresso. Olha, sabe que assim, como é que eu me sinto em Belém? Como é que eu me sinto em Belém aqui com vocês, né? Aqui, se eu estou caminhando na rua ao meio-dia, provavelmente eu não vou me sentir muito bem, né? Eu não estou acostumado com essa insolação, né? Aqui parece que tem um sol para cada um, né? Tem, não é lenda. Não é lenda. Agora, eu aqui com vocês estou no mundo que eu conheço, né? Ao qual eu pertenço, que é o mundo dos recursos humanos, né? Então eu quero dizer que não só me sinto muito bem, como fui agradavelmente surpreendido pela qualidade do evento. Né? Você falou, eu me lembro se foi no primeiro ou no segundo congresso, né? Quase 20 anos, e que foi uma ação entre amigos. E agora um congresso dessa magnitude, né? Com tantos palestrantes, com a feira, expositores, com patrocinadores, não é? Eu fiquei impressionado. E Suzy, quer dizer, você não pode ficar tanto tempo sem voltar? Não depende muito de mim, viu? A agenda está disponível para ser convidado. A agenda está disponível, é só a gente marcar. Tem avião direto para cá, São Paulo, Belém. Tem sim. Então, tomara que não demore tanto tempo, né? Perfeito. Rosani, infelizmente eu sou aquela portadora das más notícias, né? Sou eu que encerro esse negócio. Pensa no coração partido aqui, porque a gente teria muito mais coisa para perguntar para o Eugênio, mas ele foi muito gentil já de compartilhar conosco esse tanto de conhecimento. E eu, se fosse você que está assistindo, voltaria esse podcast se você não teve caneta e papel na mão e anotaria tudo isso. Não é para chegar daqui a algum tempo e ver, será que o que o Eugênio falou ia acontecer? Não é por isso não, é porque você pode repensar o que está acontecendo dentro da sua empresa, você pode repensar como fazer as coisas com essa nova ótica, com esse novo jeitinho de olhar e levar esse conhecimento aí e fazer várias transformações. Então, por aqui, a gente precisa se despedir, né? Não tem muito jeito. Que pena. Agradecemos muito dedicar para o nosso público. E, vocês sabem, eu peço mesmo, eu não tenho vergonha, curte, comenta, compartilha, conta pra gente o que você vai fazer com essa informação que aprendeu aqui, porque ela vale ouro, não vale, Rô? Muito. Demais. Então, gente, um grande beijo. Obrigada de novo, Eugênio. Estará sempre bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado. E aqui em Belém, certamente. Muito bom estar com vocês. Tchau. Um abraço.